Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e seja muito bem-vindo ao Dupla Economia. Pessoal, com juros altos, Selic, renda fixa em alta, muita gente interessada em renda fixa. O que significa aquelas letras LCI, LCA e CDB? Eu quero esclarecer isso aqui neste vídeo. Vem comigo para mais detalhes logo após a vinheta. Lembrando, pessoal, nenhum conteúdo deste vídeo representa recomendação de investimentos. Mas olhando agora para o cenário atual do país, com a dinâmica política e econômica do novo presidente eleito, pode ser, não estou querendo aqui adivinhar nada, nem acertar, mas dizer que existe a possibilidade de os juros continuarem altos, né, a Selic subir, os CDBs, a renda fixa continuarem interessantes. Mas e aí? O que significa essas letrinhas CDB, LCI e LCA, caso você já invista ou está pensando em investir, já que aí é algo que está num momento bom, né? Você investir na renda fixa está muito interessante. Então quero aqui explicar quais são o significado dessas letras. A reportagem eu peguei do portal Valor Invest, certo? E aí eu vou explicar o que é cada coisa. Olha só, como eu mencionei logo no começo. Com a escalada da Selic nos últimos 18 meses, os investidores voltaram a olhar para os ativos de renda fixa com o mesmo carinho dos outros tempos. Afinal, para que correr mais risco na renda variável com taxa básica de juros de 13,75% ao ano? No meio dessa sopa de letrinhos, destacamos três das siglas mais famosas do mundo da renda fixa, para explicar o que elas significam, como investir nela e os riscos envolvidos. Então, a taxa Selic está alta, o Banco Central manteve em 13,75 agora no final do ano. E aí, continuando nesse patamar, a renda fixa parece muito mais interessante do que a renda variável, que existe, claro, muitos mais riscos. A mais popular delas, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, é basicamente uma forma de emprestar dinheiro para instituições financeiras, que são os bancos. Sua rentabilidade mais comum é a pós-fixada, aquela atrelada ao rendimento do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ao longo do período investido. Então fica claro aqui, dá para entender muito claramente que o CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. A gente tem que ficar de olho o quê? O vencimento, se tem liquidez diária ou quando vai vencer esse investimento, quando vai ser possível resgatar. Mas aqui é emprestar dinheiro para o banco. Uma informação importante aqui é o seguinte, olha só. Geralmente, grandes bancos oferecem remuneração mais próxima de 100% do CDI. E até onde eu conheço, os bancos grandes não oferecem 100%. Vai aparecer 90%, 80%, 70%. Então fica de olho. Quer investir em CDB? Está pensando? Procura aí um banco que paga no mínimo 100%. Só que assim, por terem menor risco, enquanto os bancos pequenos e médios podem pagar até mais de 120% do CDI, a depender do nível da taxa de juros daquele momento. Bancos menores, em partes, porque é um pouco mais arriscado ou também por querer atrair novos clientes, eles tendem a pagar mais. Então ele está dizendo aqui, bancos pequenos ou médios podem pagar 120% do CDI. Vamos aqui, olha só. Alguns CDBs possuem liquidez diária, como eu mencionei. Ou seja, você pode pegar seu dinheiro de volta a qualquer momento, sem prazo mínimo. Mas a rentabilidade será menor e a mordida do imposto de renda também. Vai ter uma tabela de imposto de renda. Vale lembrar aqui que o resgate do CDB D+1, ou seja, o dinheiro que você investiu, mais os juros acumulados no período, serão devolvidos na sua conta um dia útil depois da sua solicitação. Então, você também pode verificar aqui quando que eu vou conseguir resgatar esse dinheiro. Pode ser D+1, D+5. Então, fica de olho nisso também. Aí nós temos outras opções. Nós temos então as LCIs, letras de créditos imobiliários, e LCAs, letras de crédito do agronegócio. Olha só, tem a vantagem de serem isentas de um imposto de renda e do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então no CDB eu tenho imposto de renda e eu tenho o IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira. No caso do LCI e LCAs, não existe essa cobrança. Outra diferença em relação ao CDB é que, apesar de serem títulos de crédito emitidos por instituições financeiras, bancos vão emitir, instituições financeiras
vão emitir essas letras de crédito, o dinheiro deles não é usado pelos bancos, mas sim para financiar atividades do setor imobiliário e do agronegócio. A reportagem até traduz o que ela quer dizer, olha só. Esse tipo de aplicação permite que você empreste indiretamente seu dinheiro para que as empresas do agronegócio e setor imobiliário desenvolvam seus negócios. Então aqui, estou comprando o título, mas esse dinheiro está indo para quem? Para o setor imobiliário, ou está indo para onde? Para o setor do agronegócio. No CDB, eu empresto diretamente para o banco, aí ele vai fazer os trabalhos dele. No caso da LCI, letra de crédito imobiliário, para o setor imobiliário. Letra de crédito do agronegócio, para o setor do agronegócio. Tem alguma desvantagem? Olha aqui, ó. A desvantagem em relação aos CDBs é que, geralmente, o investidor só pode resgatar o dinheiro em uma data pré-determinada, no vencimento do título ou após um prazo de carência. Então, você pode investir numa LCI e LCA para resgatar só lá no final, certo? Ou tem um prazo de carência, de repente, a LCI, LCA 90 dias. É um prazo de carência. Tem um banco que oferece uma LCI com prazo de 90 dias. Pode ser que ofereça, pode ser que não ofereça. Então, também é algo que você pode ficar de olho ali, se eu resgato só no final, ou se eu tenho um prazo de carência para esperar que eu resgate esse dinheiro. Como eu falei, no CDB você tem a opção da liquidez diária. Aí ele está dizendo que geralmente é só no final. E mais embaixo aqui, olha só, para LCIs, o prazo mínimo do vencimento é de 90 dias, caso não haja atualização por índice de preços, como o IPCA ou IGPM. Se tiver atualização anual, o prazo mínimo é de 12 meses, e se a atualização for mensal, de 36 meses. Então, dizendo o quê? LCI, o prazo mínimo de vencimento é de 90 dias. Pessoal, se chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, é muito importante para nós. E aqui, para ficar claro, né, o que eu tenho que ficar de olho? CDBs, LCI e LCAs. Carência, prazo, quanto que ele está pagando da taxa, se é 90%, se é 100%, se é 120%. Então eu tenho que ficar de olho nestas coisas que são muito importantes. Porque se eu precisar do meu dinheiro e ele tiver para resgatar só lá no final daqui 1, 2 anos, como é que eu fico, não é mesmo? Então fica de olho no prazo também. E aqui, olha só, CDBs pagam imposto de renda? Vamos ver qual é o imposto de renda do CDB, já que LCI e LCA são isentas. O imposto é sobre o lucro, hein? Olha só, os lucros obtidos com CDBs pagam imposto de renda e o desconto é menor se você deixar o dinheiro aplicado por mais tempo. Confira a alíquota cobrada sobre o lucro. Então aqui, pessoal, é sobre o lucro, não é sobre todo o dinheiro que você tem, não. Então você colocou R$1.000, o que você resgatar, o IR vai ter sobre o lucro que você obteve no período. Então você tem aqui uma tabela regressiva. Então resgate em alíquota do imposto de renda. 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. E assim sucessivamente. Acima de 720 dias, 15% de alíquota. E um detalhe importante aqui embaixo, olha só. Além do imposto de renda, quem investe em CDBs realiza o resgate em até 30 dias após a aplicação paga IOF, Imposto sobre Operações Financeiras sobre os Lucros. A tabela é regressiva, que vai de 96% a 3%. O que ele está falando aqui? Se você resgatar em até 30 dias, pessoal, tem a cobrança do IOF. Então, você aplicou no CDB, espera passar esse período aí de pelo menos um mês. Posso resgatar antes? É claro que você pode, porém, tem esse detalhe importante aqui, que em até 30 dias você também vai pagar o IOF sobre ali o lucro que você obteve nesse período. É curto, sim, mas acaba ficando muitas vezes no 0 a 0, certo? Mas e aí, existe risco em investir numa renda fixa, CDB, LCI, LCA? Tem uma garantia, pessoal, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele tem uma proteção aí para o investidor, olha só. Aqui ele colocou aqui, entre aspas, seguro calote. Então assim, ó, os CDBs, LCI e LCAs contam com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, uma espécie de seguro para algumas aplicações de renda fixa. Não vão ser todas as aplicações de renda fixa que têm essa proteção do FGC. Mas tendo esse selinho,
aquele dinheiro está protegido, certo? É importante saber que o FGC se responsabiliza por essa aplicação apenas em caso de quebra dos bancos emissores desses títulos. Na prática, o Banco Central precisa anunciar oficialmente uma intervenção ou uma liquidação extrajudicial da instituição financeira para você ter direito a acionar o FGC. Então, assim, o banco quebrou, vou perder o meu dinheiro? Não, você não perde, mas tem um limite, um valor máximo que você consegue resgatar, que a notícia também traz para nós, olha só. Mas esse pagamento não é infinito. Assim como o seguro de carro, o valor garantido pelo FGC aos investidores segue algumas regras. A primeira delas é o pagamento é de R$250 mil por pessoa física. E isso inclui não só o dinheiro que você investiu, mas também a rentabilidade. Então, o FGC garante até R$250 mil com a rentabilidade dentro, hein? Então, se a rentabilidade for superior a 250 mil, você perde, caso você precise acionar o FGC. Outro ponto importante aqui, ó, é esse aqui, ó. Esses 250 mil estão limitados a conglomerados financeiros. Então, pensa o seguinte, se pode ser uma única instituição, ou se essa instituição fica dentro de um grupo, vai estar limitado a 250 mil. Então, faliu aquele grupo, eu só consigo resgatar R$250 mil, que é a proteção que o FGC dá, certo? Ele termina dizendo o seguinte, olha só, se você tiver 300 mil ou mais no CDB, LCI e LCA, emitidos pela mesma instituição financeira, então falando aqui da mesma instituição financeira, por exemplo, ela quebra, o FGC garante 250 mil. E os outros 50 mil? Como é que eu fico? Podem ser recuperados da massa falida do banco. Nesse caso é um processo, é claro, é bem mais moroso. Então aqui, pessoal, o que ele está dizendo é a mesma instituição, é o mesmo grupo, só consigo resgatar até 250 mil. Dentro dos 250 mil tem que estar ali os juros que eu ganhei, né? A rentabilidade dentro. Porém, se for superior esse valor, o que for superior, eu vou só conseguir recuperar por meio do processo, né? Recuperação da massa falida do banco, o que é muito demorado e muito moroso. Então, quando eu invisto, eu tenho que levar em consideração esse limite de 250 mil aí por instituição. Ou dentro do mesmo conglomerado, certo? É pelo menos que a notícia traz aqui para nós e esclarece. E você, gostou da explicação que eu trouxe hoje? Da notícia que eu trouxe do portal, explicando ali o que é cada coisa, LCI e LCA? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe um comentário. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.